Olá, gente! Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento do que estamos chamando de gerencialismo. E faremos isso refletindo um pouco sobre a história das práticas de gestão de pessoas, ok? Em outro momento, falamos sobre o surgimento do gerencialismo, principalmente refletindo sobre o Taylorismo e o Fordismo. Eu vou deixar em algum lugar aqui em cima um link para você acessar esse vídeo no card aqui. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais essa história, colocando isso numa espécie de linha do tempo. Então nós teremos de refletir sobre 3 períodos no século XX, e vamos começar falando sobre um período entre 1900 e 1950, depois entre 1950 e 1990 e de 1990 até hoje. A primeira era, por assim dizer, é a da industrialização clássica, entre os anos 1900 e 1950. O que é que nós temos aí? O início da industrialização e, portanto, a formação de uma classe trabalhadora que era gestada aí juntamente com os princípios da administração científica. Esse é o momento em que as antigas oficinas vão dando lugar às fábricas, como nós as conhecemos hoje. Nesse período, as indústrias, principalmente como referência para as organizações de trabalho, elas vão crescendo, mas vão ganhando estabilidade, vão tendo as suas práticas de trabalho rotinizadas, e o foco da gestão é a manutenção e permanência daquela maneira de organizar o trabalho que naquele momento era muito bem sucedida. Portanto, assim que as indústrias se estabeleceram, a estrutura administrativa ela começou a adotar uma perspectiva mais tradicional. Ela se departamentalizou funcionalmente e surgiram diversas divisões dentro da organização de trabalho. Os modelos de administração adotados nesse momento, eles eram mecanísticos. Isso significa que eram processos lineares em que um dependia sequencialmente do outro e, por conseguinte, eles eram muito burocráticos. A ideia mais importante e mais cara à gestão nesse momento é a de ordem. E, nesse momento, as estruturas altas elas tinham o controle amplo do que acontecia. Nesse período da administração, nós vemos que o que diz respeito especificamente à gestão de pessoas, ela é marcada por uma fase que a gente vai chamar de relações industriais. Nesse momento, as pessoas são tratadas como fatores inertes do trabalho e, portanto, rigidamente controladas. O nível de operação em que realizam o seu trabalho as divisões relacionadas às relações industriais é um nível burocrático e operacional. Ela lida mais com a burocracia do que com pessoas propriamente ditas. O comando que estabelece diretrizes para essas operações das relações industriais é central. E as decisões, são verticais dentro da organização de trabalho. As tarefas dadas aos trabalhadores, elas são especializadas e isoladas, assim como as tarefas dadas à divisão de relações industriais. Nesse momento, as tarefas realizadas pelo setor de relações industriais são basicamente a admissão, demissão, frequência, legislação, disciplina, relações sindicais. Vejam que é mesmo um trabalho burocrático. Aí as pessoas são mão de obra e a grande missão do setor de relações industriais é vigiar, punir e coagir ao trabalho. Essa era sucedida por uma outra, marcada, como nós já vimos, pela industrialização, mas uma industrialização de um outro tipo, que a gente vai chamar de neoclássica, entre 1950 e 1990. As características são muito diferentes, tanto do trabalho como o ambiente do trabalho. Aqui a indústria se expande. E também se expande o mercado de candidatos, uma vez que as organizações de trabalho, com o aumento do seu volume, elas se internacionalizam. Então, aumenta o trabalho das fábricas, aumenta o comércio mundial, e o dinamismo do ambiente econômico caracteriza esse momento e confere
as organizações algum tipo de instabilidade e passam a exigir uma série de mudanças. As organizações de trabalho, de fato, reagem, elas vão pouco a pouco adotando estruturas híbridas em relação àquelas de anteriormente mais tradicionalistas, porque elas procuram novas soluções para os problemas organizacionais enfrentados, todos decorrentes do gigantismo das novas indústrias. Os modelos não podem ser mais lineares e sequenciais, ou como nós falamos agora há pouco, mecanísticos e burocráticos. Eles precisam ser mais orgânicos, porque as organizações precisam interagir com mais agilidade com o ambiente que as cerca. Então, as estruturas que eram altas, elas são difíceis de manter em organizações tão grandes. As estruturas começam a se tornar mais baixas. Isso significa transferir algumas dimensões do comando e algumas decisões para níveis mais baixos da hierarquia. O controle, no entanto, ainda era bastante estreito do trabalho. Então, a ideia marcante nesse período é a ideia de adaptação. O que é que nós temos aí? O período que a gente vai chamar de período dos recursos humanos. As pessoas, elas deixam de ser concebidas como fatores inertes nesse momento, se percebe a importância que os trabalhadores têm para o bem-estar de uma organização de trabalho. Então, as pessoas agora são tratadas como recursos que podem ser aplicados aos objetivos da organização. Aqui, o trabalho propriamente dito do setor de recursos humanos começa a ser um pouco mudado. O nível de atuação agora é tático e agora você tem uma staff que é especialmente designada para tratar desses assuntos. Agora nós temos um comando não absolutamente centralizado para as decisões de recursos humanos. Agora você tem um comando setorial e departamental, alguma autonomia para esse setor de recursos humanos. As tarefas continuam isoladas e especializadas, e elas são principalmente recrutamento, seleção, treinamento, administração de salários, benefícios, higiene do trabalho, segurança e relações sindicais. Vejam que as tarefas de trabalho realizadas pelos recursos humanos, elas mudaram em relação à primeira fase da industrialização, e como nós podemos perceber, muitas das tarefas são bem características do trabalho que ainda se faz hoje no campo dos recursos humanos. Nesse momento, a missão desse setor de recursos humanos, agora um setor um pouco mais autônomo, passa a ser outra, passa a ser atrair e manter os melhores funcionários. A terceira era da industrialização, conhecida como era da informação, ela vai ser um pouco transformada em relação ao que já vimos. Em primeiro lugar, pela primeira vez na história, o mercado de serviços ultrapassa em importância econômica o setor industrial. E isso significa mudanças drásticas, porque agora as organizações são principalmente organizações de serviços. Isso significa para as empresas, que ainda são grandes, a adoção de uma proposta organizacional que estabelece unidades de negócios que substituem as grandes organizações. Essas unidades têm também autonomia organizacional, por exemplo, nos diversos países ou diversas regiões onde vão se instalar. Essa fase é caracterizada por um dinamismo extremo, a ponto de chegarmos à turbulência propriamente dita. E a mudança é necessária, aliás, mudança é a palavra de ordem nesse momento em que nós estamos. Então, por consequência de tudo isso que a gente falou, as estruturas, elas deixam de ser mecanísticas e passam a ser, assim, efetivamente orgânicas. E, vamos usar essa expressão, adhocráticas. Vem da expressão latina ad hoc, que significa para o caso. Isso significa que as estruturas de gestão vão se adaptar a cada situação, em cada região, em cada localidade. Esses modelos é o que a gente chama propriamente de orgânicos. Eles, por consequência, são mais ágeis, flexíveis e certamente mais mutáveis. Olha só, as pessoas agora nesse momento são concebidas de uma maneira completamente diferente, agora como parceiros da organização de trabalho. Então elas são, na verdade, estimuladas à liberdade e ao compromisso em seu trabalho. Elas vão ganhando pouco a pouco mais autonomia.
O setor agora vai ganhar essa nomenclatura de gestão de pessoas e agora o nível de atuação dela vai ser gerencial, vai ser junto aos gerentes, principalmente em equipes e na estratégia de negócios. Você agora não tem mais uma staff, não necessariamente tem uma staff de recursos humanos. Você tem, eventualmente, um grupo de consultores ou mesmo gerentes com essa sensibilidade à gestão de pessoas que desempenham funções relacionadas à gestão de pessoas. O comando gerencial agora passa a ser partilhado com essas equipes, com o trabalhador propriamente dito. A gestão de pessoas nas empresas mais modernas, ela funciona como uma espécie de consultoria interna, né, que assiste gerentes e equipes de trabalho. E as principais tarefas desempenhadas que dizem respeito à gestão de pessoas são as de escolher, treinar, liderar, motivar, avaliar, recompensar os próprios participantes do trabalho. A missão agora é outra, é criar o melhor ambiente possível de trabalho para que cada um desenvolva as suas potencialidades. Gente, essa história da administração científica no mundo e do gerencialismo, ela também tem repercussões sobre o nosso país, o Brasil. Nós também podemos pensar numa história do gerencialismo no Brasil, que começa lá no Estado Novo, até 1945, essa é a primeira fase, ela é marcada, né, pela chegada da indústria no Brasil e os primeiros desenvolvimentos por uma administração empírica, tal como era no final do século XIX e começo do século XX, antes da implementação da administração científica. Até 1945, nós temos o surgimento da primeira legislação trabalhista no Brasil. Então, o início da gestão das indústrias no Brasil era extremamente burocrático e legalista. O objetivo era principalmente atender a essa primeira legislação trabalhista. A partir de 1945 e até 1964, período da Segunda República, nós temos aí o surgimento da administração científica profissional no Brasil. Por quê? Porque no Brasil ocorre a instalação de empresas multinacionais que vão importar essas práticas para o Brasil. E elas vão trazer basicamente a perspectiva taylorista, fordista que já mencionamos. No período de 64 até 84, o período do governo militar, nós ainda temos uma administração profissionalizada, mas agora ela vai ter mais espaço dentro de de empresas que se desenvolvem, empresas nacionais que se desenvolvem nesse período. Essas empresas precisam da capacidade e desenvolvem a capacidade de atrair e reter pessoas para a organização, principalmente com políticas atraentes de remuneração, mas que também são bastante exigentes. A partir de 1984 até atualmente, nós temos uma mudança de paradigma. No Brasil chega essa mudança de paradigma para a gestão de pessoas, começa a acontecer isso, e isso tem a ver com duas coisas. Em primeiro lugar, a internacionalização de empresas nacionais, elas vão entrar no mercado mais competitivo e mais exigente, então isso vai acabar mudando um pouco as coisas, e além disso, no Brasil começam a ter importância pesquisas nacionais no campo da administração e também da gestão de pessoas. Isso vai pouco a pouco aperfeiçoando as práticas de gestão de pessoas no nosso país, inclusive com efeitos interessantes sobre a gestão pública. Gente, eu espero que a gente tenha assim um panorama histórico do surgimento e desenvolvimento do gerencialismo e que isso possa oferecer contexto, nos ajudar a entender as práticas de gestão de pessoas que nós passaremos a estudar agora, ok? Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Um abraço!